Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo sobre a oração, tendo como base o tratado de Santo Afonso Maria de Ligório. Os dois primeiros, nós fomos introduzidos ao próprio tratado, ao objetivo que o santo teve quando, por graça, e assim ele diz, escreveu para nós essa riqueza desse tratado, que ele está nesse livrinho aqui, que também já anunciei para vocês, a respeito da oração. E hoje nós vamos, no terceiro capítulo desse livrinho, falar sobre as condições da oração. Já sabemos, por meio também desse próprio tratado, da importância e de como nos colocar numa atitude de intimidade a Deus por meio da oração, as graças que são suscitadas em nós por meio da oração. E hoje nós vamos ver então essas condições. E quando falamos das condições da oração, não pense em ambiente só. Claro que isso também, em determinado momento, ajudará. Mas estamos falando das condições interiores. Lembra que no vídeo anterior nós falávamos sobre as graças que são concedidas a nós, e falávamos da fé, da perseverança, para que por meio dessas graças a nossa intimidade com Deus nos leve então a visualizar, contemplar, a experimentar Deus, e por meio dessa relação de intimidade possamos então beber todas as graças necessárias para nós por meio da oração. Isso é que o santo nos propõe. Mas antes de dissecarmos ainda um pouco mais esse tratado, como sempre eu proponho que a gente tome a palavra de Deus, para que a palavra ela nos coloque no itinerário da vida de oração, que suscite em nós essa reflexão, a necessidade que temos de cultivar e de saber viver essa intimidade com Deus. O texto que nós vamos utilizar para embasar ainda mais a nossa reflexão de hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. Assim nos diz o autor sagrado. Jesus acrescentou: se alguém de vocês tiver um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite dizendo: amigo, me empresta 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia: não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já nos deitamos. Não posso me levantar para lhe dar os pães? Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães, porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação, e dá tudo aquilo de que o amigo necessita. Portanto, eu lhe digo, peçam e lhe será dado.
Procurem e encontrarão. Batam e abrirão as portas para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E quem bate, a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar do peixe lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu lhe dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, por que propomos esse texto? Eu disse que nós vamos hoje falar, a partir do Tratado de Santo Afonso, sobre as condições da oração. Daqui a pouco nós vamos ver quais são essas condições. São 4 condições. Essas condições são elencadas, o santo aqui cita, por São Tomás de Aquino. Fundamental. Mas antes de sabermos e refletirmos sobre essas 4 condições, nós temos que ter uma certeza de que a oração, e vários textos nos falam sobre isso, a oração, ela é esse momento que nós temos com Deus. Vou repetir várias vezes essa palavra. Esse momento de intimidade, mas esse momento de intimidade não pode ser um momento que seja simplesmente, repito, simplesmente motivado por nossos desejos. Falamos isso nos vídeos anteriores. Nossos impulsos. Porque vamos concordar com o que eu vou dizer aqui agora. Estamos vivendo num momento muito atípico. Não preciso nem elencar quanto isso tem nos atingido e quais são os efeitos disso. O certo é que nós estamos visualizando, experimentando, tocando nesse turbilhão de situações que nos envolvem atualmente. Antes, mas agora muito mais. Gerado em nós muito desconforto, muito desequilíbrio social, desequilíbrio emocional e, por que não dizer, desequilíbrio espiritual também. Procuramos, como que de forma deslocada, respostas para as nossas situações, e às vezes nós não conseguimos encontrar essas respostas, ou pelo menos nós assim dizemos que nós não conseguimos, porque nós buscamos muita coisa ao mesmo tempo, pedimos muita coisa ao mesmo tempo, e às vezes a nossa busca não é uma busca que foi gerada pelo discernimento. Então, certamente você está conseguindo visualizar agora em você esse momento, né? E que às vezes gera frustração, gera desânimo, gera aquela afirmação de que eu rezo e nada me acontece, parece que Deus esqueceu de mim. Várias afirmações que nós ouvimos e nós também proferimos ao longo da nossa vida. Somos pessoas que cremos, sem sombra de dúvida. Mas às vezes nós nos vemos como os discípulos naquele barco do meio do mar, né? O barco agitado, sem saber por onde ir, qual direção tomar. Então, veja o que o texto nos traz como conforto. Primeira coisa, Jesus disse assim, peçam e será dado, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Dá um alívio, não dá? Isso para dizer para mim e para você
que nenhuma das nossas orações elas deixam de chegar até Deus. Nenhuma. Nenhuma. Eu estou dizendo chegar até Deus. Então, isso nos conforta. Mas ao mesmo tempo que nos conforta, você pode estar aí me perguntando, mas se chega até Deus, por que Ele não responde? E por que não responde às vezes de forma rápida? Ou por que não responde daquele jeito que eu pedi? Para responder essa pergunta, o próprio Jesus embaixo afirma o seguinte, ele diz assim, veja, se vocês que são maus, se um filho pede um pão, você vai dar uma cobra? Óbvio que não. Se o filho pede um ovo, você vai dar um escorpião? Óbvio que não. E aí Jesus responde a essas indagações nossas. Quanto mais o Pai do céu lhe dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Oh, mas dará o Espírito Santo? Mas o meu pedido foi outro. O meu pedido foi urgente. O meu pedido foi para agora, para hoje. E eu pedi outra coisa e não pedi o Espírito Santo. É isso que nós vamos entender no Tratado de Santo Afonso. E que já deixo essa pergunta para que a gente possa, através também da Palavra de Deus, principalmente da Palavra de Deus, mas pelo tratado, ver quais são essas condições da nossa oração, as condições que nós estamos tendo no momento da oração, para que essas sensações de que parece que Deus não me atende, Deus não me ouve, Deus demora, para que essas sensações desapareçam e a gente comece então a entrar no campo do discernimento do Espírito Santo. Essa é a chave que abrirá para nós esse momento da vida de oração. Discernimento. Veja, Jesus repete, quanto mais o Pai lhe dará o Espírito Santo a quem o pedir. Mas o que o Espírito Santo fará em mim? Ora, aqui é mais do que claro, e você certamente compreende, o Espírito Santo, um dos dons do Espírito Santo é o discernimento. E mais do que nunca, esse momento de intimidade com Deus, se esse momento não vem através de uma perseverança, que nós já falamos anteriormente, que está sustentado esse momento por uma fé sólida, madura, que já passou por esse momento de barganha, que nós também falávamos no outro vídeo. Então, o Espírito Santo agora, ele é dado a nós para que esta oração, e aí eu repito, para que esse momento de intimidade possa então clarear para nós a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Não esqueçamos disso. Eu faço o pedido. E como eu disse, o meu pedido ele vem recheado daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, daquilo que eu estou passando. E o pedido quase que sempre vai gerar nesse turbilhão que eu falava. E nesse momento que nós estamos vivendo, é realmente um grande perigo, porque às vezes a gente pede coisas que nós não necessitamos e que não foi discernido pelo Espírito Santo. Aí a gente entende o quanto é necessário que o Espírito Santo possa tomar essa oração que chega ao Pai, mas que possa chegar ao Pai por meio do discernimento que foi feito. A oração ela vai ao Pai, mas muitas das vezes ela vai sem discernimento. E é porque vai sem discernimento que muitas das nossas orações não vão ser atendidas. Isso, eu estou repetindo, elas não vão ser atendidas porque não nascem do discernimento que o Espírito Santo faz brotar em nós. Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório, no 3º capítulo do seu tratado, vai falar sobre as condições da oração.
Então, ele citando São Tomás de Aquino, ele diz que são 4 as condições da oração. E nós vamos falar uma por uma, para que a gente compreenda o quão natural e simples uma oração discernida no Espírito Santo, ela tem força diante do coração de Deus. Veja muito bem o que o Santo Afonso, nos fala na introdução desse 3º capítulo. Ele pega um texto, um versículo do apóstolo São Tiago, para abrir para nós essa reflexão. Acompanhe muito bem. Diz Santo Afonso: as condições da oração. Jesus Cristo fez-nos a seguinte promessa: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa a meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Vos dará. Citando São João, capítulo 16, versículo 23. Então ele está dizendo isso. Pode pedir. Pode pedir por Jesus que dará. Agora, é preciso então compreender como se pede. É isso que a gente vai entender agora. E aí ele diz assim: muitos, diz São Tiago, pedem e não recebem, porque pedem mal. Vou repetir. Muitos, diz São Tiago, pedem e não recebem, porque pedem mal. E aí ele cita São Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebereis, porque pedis mal. E para ainda ser mais claro, ele pega a explicação que São Basílio dá a esse versículo, dizendo o seguinte: pedes e não recebes, isso São Basílio dizendo, porque tua oração foi mal feita ou foi sem fé, sem devoção ou sem desejo, ou porque pedis coisas que não se referia à tua salvação eterna, ou pedis sem perseverança. Veja, amados irmãos, São Basílio explicando esse versículo 3º do capítulo 4 de São Tiago. É uma sacudida em nós, porque ao momento, né, aquele primeiro momento de euforia, de agonia que a gente está na oração, porque a gente está vendo a situação ali batendo a nossa porta e sem resposta, e a gente começa a pedir não, a exigir, a dar tempo a Deus, né, a contar no calendário quando é que Ele tem que atender ou não. E às vezes muitos daqueles pedidos saem pedidos que não são necessários, e aí eles não vão ser atendidos. O próprio São Tiago disse isso: pedis e não recebereis porque estão pedindo mal. E por que eu estou pedindo mal? Porque aí São Basílio diz, porque pede sem fé, pede sem desejo, porque pede coisa que não se refere àquilo que você realmente necessita. Então, veja, agora eu começo a tomar consciência, embora eu veja humanamente falando e sinta o meu desespero, a minha agonia e a minha pressa, mas como eu poderei saborear as graças de Deus na pressa? Eu fico aqui imaginando como eu posso saborear uma comida se ela está quente demais e eu coloco de vez na boca. Não vou conseguir saborear. Eu não vou conseguir viver o prazer, porque na pressa, na agonia, eu perdi toda a relação daquele momento. Então, na pressa, na agonia, no desespero, sem o discernimento do Espírito Santo, eu não vou conseguir saborear a presença de Deus nessa oração, a voz de Deus, a resposta de Deus para mim, porque eu não estou deixando o Espírito Santo discernir para que eu possa clarear a vontade de Deus em mim. É isso
que Santo Afonso está dizendo. Que eu preciso então viver as condições para esta oração. Quais são elas? Vamos agora ver uma por uma. São 4. E essas 4 condições, Santo Afonso Maria de Ligório vai buscar em Santo Tomás de Aquino, que diz o seguinte: por isso Santo Tomás reduziu a 4 as condições requeridas na oração, para que obtenham o seu fruto. Para que eu tenha o fruto da oração, eu preciso compreender, e eu preciso experimentar em mim essas 4 condições. Primeira condição. A primeira condição da oração, de São Tomás de Aquino, é que rezemos por nós mesmos. Veja, qual é a primeira condição? Que eu reze por mim mesmo. Por que isso é tão importante? Veja, porque na maioria das vezes a gente se coloca em oração, exemplo, minha mãe, meu pai, alguém meu, alguma situação está necessitando urgentemente do auxílio de Deus, e eu coloco em oração, correto, sem nenhum problema. Mas vamos entender uma coisa. A oração é esse momento de intimidade com Deus, de luta. São Paulo diz isso, que é um momento de luta, a vida cristã é um momento de luta. No primeiro vídeo dessa série, eu deixei bem claro qual é o inimigo que nós estamos lutando, com quem nós estamos lutando. Com o diabo. E ele não mede esforços, nem tampouco sua diversidade de ataques para nos vencer. Então, toda vez que eu me coloco num momento de oração, é um momento de confronto com o meu inimigo. Eu coloco num momento de combate com ele. Mas será que isso é verdade? Será não. Lembre de Jesus no deserto. Jesus foi para esse momento de intimidade, de oração com Deus, com seu Pai. E quem estava lá ao lado de Jesus para atormentar, para desafiar, para tentar, foi o diabo. Então, no momento de oração, tenha certeza disso. Claro que o Espírito Santo está nos assistindo, mas tenha certeza que o diabo está ali para atrapalhar. Deixa bem claro isso.